Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de algumas séries especiais em que elas, ah, assim, lógico que com uma certa experiência, né, você já consegue saber se ela diverge ou converge, né? Na, na aula anterior nós falamos assim que é um trabalho um pouco difícil verificar essas relações de convergência, principalmente tentar encontrar o padrão de algumas séries, né? Mas existem algumas que elas são um pouco mais como eu disse, depois de uma certa experiência, mais tranquilas, né? E a gente vai falar um pouco dessas séries, né? São séries especiais, é a série geométrica, a série telescópica e a série harmônica. E o resultado desses três, do estudo dessas três séries, nos permite também fazer duas inferências, que são dois teoremas, mas como a gente não vai provar os teoremas aqui, eu só vou dizer que são duas inferências, tá? São duas inferências importantes para o estudo de séries, tá? Então, é um conceito que está relacionado também com as questões de sequências, tá? Então, isso demonstra uma correlação entre o estudo de séries com sequências, tá? Então, vou abrir aqui para a gente ver como é que ficaria. Então, como eu disse, algumas séries especiais, né? Vou começar pelas séries geométricas, né? Como eu falei, existem alguns casos em que podemos fazer uma previsão se a série converge ou diverge. Entre elas, a gente destaca inicialmente a série geométrica, tá? Qual que é o formato da série geométrica? Ela tem a mesma característica da sequência geométrica, só que agora nós estamos somando. Então, ficaria o A mais o AR mais AR ao quadrado mais AR ao cubo, e assim vai indo até o ARN-1, somando até, ou seja, a sequência, a estrutura, né, ela é a somatória, que começa uma série, esse símbolo acima de somatória, né, somatória que começa em 1 vai até o infinito, de ARN-1, com A de frente de zero. Cada termo da sequência, a sequência é obtido a partir do anterior multiplicado pela razão R. Tá? Então, com isso, nós temos, isso eu estou me referindo às séries, ou seja, às somas. Temos alguns questionamentos. O que acontece se R for igual a 1? Bem, se R for igual a 1, aqui vai ficar 1, A vezes 1, 1 ao quadrado 1, 1 ao cubo 1, ou seja, vai ser a soma de todos os elementos, também quero deixar claro que uma soma parcial, certo? A soma de n vezes o número A, ou seja, n vezes A, e quando a gente aplica o limite, nós temos o limite que ele pode tender a mais ou menos infinito, dependendo do A. Se o A for negativo, vai ser menos infinito. Se o A for positivo, vai para mais infinito. Mas, o que mais nos interessa é o que aconteceria se R for diferente de 1. Tá? Então, vamos mostrar como é que ficaria essa soma. Então, vamos considerar a soma dos n primeiros termos da sequência. Tá? Então, Sn vai ficar AR mais AR ao quadrado até ARN-1. Tá? Essa eu vou chamar de equação 1. E vou também fazer o seguinte, eu vou multiplicar ambos os membros da igualdade por R, tá? Então, quando eu multiplico, fica R, que multiplica Sn, mais A vezes R, mais AR ao quadrado, ARN-1, mais o AR. E essa eu vou chamar de equação 2. Vou subtrair as duas, né? Então, fica Sn menos RSN. Então, quando eu subtraio o AR simplifica com AR, o AR ao quadrado simplifica com AR ao quadrado, o AR ao cubo com AR ao cubo, ARN-1 com AR-1, sobrando só esse resultado aqui, ou seja, Sn menos RSN é igual a A menos A elevado a Rn, certo? Percebam que nesse primeiro membro eu tenho Sn em comum, e nesse segundo membro eu tenho o A em comum, então eu vou colocar em evidência o Sn em evidência desse lado, e desse lado eu vou colocar o A em evidência. Então, quando eu coloco em evidência, ficaria 1 Sn que multiplica 1 menos R, e aqui seria A que multiplica 1 menos R elevado a N. Quando eu isolo o Sn, então fica Sn, esse 1 menos R que estava aqui passa dividindo, ficando 1 menos R aqui. Então ficaria Sn igual a A, que multiplica 1 menos Rn sobre 1 menos R, certo?
Aplicando o limite tendendo ao infinito, então nós temos o limite de n tendendo ao infinito de Sn é igual ao limite de A1 menos R elevado a n sobre 1 menos R. Efetuando as operações aqui relacionadas ao limite, esse resultado vai ficar limite de n tendendo ao infinito de A1 menos R. Opa, pera lá. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que a soma agora, ela nos resultou nesse limite. E o que a gente pode inferir sobre isso? Bem, vamos só colocar algumas questões aí. No ensino médio, nós chegamos a essa fórmula aqui, que é a soma dos n primeiros termos de uma sequência, de uma progressão geométrica, certo? Agora nós fazemos uma extensão disso para uma soma infinita. Então, quando nós fazemos uma soma infinita, ou seja, no caso, há necessidade de a gente aplicar o conceito de limite aqui, nós chegamos a esse resultado aqui, o limite de A1 menos R, beleza? Então, agora, novamente, nós retomamos a discussão sobre o R. Por quê? Porque nós já vimos, se R for igual a 1, ela vai para mais infinito, mais ou menos infinito. Opa, perdão. E agora nós temos a seguinte situação. Se o módulo de R for menor que 1, a série geométrica é convergente. Por quê? Na nossa aula que nós falamos sobre sequências do tipo R elevado a n, nós mostramos que quando R está entre 0 e 1, aqui no caso o módulo é menor do que 1, ou seja, o R está entre menos 1 e 1, a sequência é convergente. Tá? Então percebam que novamente nós estamos trabalhando com série, mas nós estamos remetendo às estruturas relacionadas às sequências. E se o módulo de R for maior que 1, a série é divergente. Tá? Então a gente pode fazer os testes depois lá no GeoGebra para vocês observarem que esses resultados. Fizemos isso já num exemplo com sequências, mas a ideia é a mesma. Tá? Então, quando nós temos uma sequência do tipo geométrica, ela vai depender especificamente do valor da razão. Então, se a razão estiver entre menos 1 e 1, eu posso dizer que a série é convergente. Se a razão for maior que... se o módulo da razão for maior que menos 1, ou seja, menor que menos 1 e maior que 1, eu posso dizer que a série é divergente. Feito isso, nós temos outra série também, que é chamada série telescópica, né? Ela tem esse nome pois o desenvolvimento algébrico dela, após os termos se cancelarem em pares, ela acaba se retraindo como se fosse um telescópio antigo, né? Ou seja, uma alusão àqueles filmes de piratas, estica, né, o telescópio para ver alguma coisa. Então é mais ou menos nesse sentido. Então, quando você acaba retraindo, acaba resumindo-se a dois termos, a alguns pares somente, tá? A principal característica dessa série, elas são séries desse tipo aqui, ó. Então a somatória de n igual a 1 até o infinito, de 1 sobre n mais 1. E elas são convergentes, né? Bem, se são convergentes, nós podemos calcular a sua soma. Então como é que ficaria a soma dos n primeiros termos? Então Sn vai ser uma soma de n igual a 1 até n, de 1 e mais 1, né? E se eu começar a substituir aqui 1, vai ficar 1, 1 mais 1, 2, então 1 vai ficar 1 sobre 1 vezes 2, mais n igual a 2, 2, 2 mais 1, 3, então 1 sobre 2 vezes 3, mais 1 sobre 3 vezes 4, mais 1 sobre n, que multiplica n menos 1, certo? Bem, então quando eu chego nesse termo aqui, 1 sobre n mais 1, eu não consigo mais fazer algumas coisas aí, então eu preciso fazer uma decomposição, né? E essa decomposição são decomposições de frações parciais. Os estudantes que tiveram aula de cálculo, nós trabalhamos com isso quando a gente faz alguns tipos de integrais em frações parciais. Nós precisamos desse conceito de frações parciais. Quem tiver dúvida nisso, depois entre em contato, coloca nos comentários ali alguma dúvida em relação a isso, que eu vou tentar responder, ou até mesmo posso fazer um vídeo a respeito disso, tá bom? Então, quando eu faço as frações parciais, eu posso reescrever essa fração aqui, 1 sobre i mais 1, como sendo 1 sobre i menos 1 sobre i mais 1.
E dessa forma a gente pode reescrever todos os termos da sequência como sendo assim. Ó. Então Sn vai ser a somatória de i até n, 1 sobre i mais 1 como sendo i menos 1 menos 1 sobre i mais 1. E eu vou fazer as somas desses termos. Então, quando eu substituo por 1, vai ficar 1 sobre 1 menos 1 sobre 1 mais 1, 2. Então, 1 sobre 2. Mais, somando 2, 1 sobre 2 menos 2 mais 1, 3. E assim vai fazendo as somas. E percebam que quando eu faço a soma, o que pode acontecer ali? Ó? Quando eu somo, ó, eu tenho menos meio com mais meio, menos um terço com mais um terço, menos um quarto com mais um quarto, e assim eu posso ir simplificando esses termos aqui, certo? Conforme eu vou simplificando, vai sobrar somente quem? O primeiro termo e o último aqui. Por isso que se chama uma série telescópica, porque depois da resolução algébrica, ela se resumiu a dois termos aqui. 1 sobre 1n mais 1. E quando eu aplicar o limite nessa sequência, vai acontecer o que? O limite 1 sobre 1 menos 1 sobre n mais 1 vai ficar, o limite de 1 é 1 e o limite desse daqui é 0, portanto a sequência é convergente. Então as séries que têm as características de uma série telescópica são séries convergentes. Agora nós temos um outro tipo de série chamada série harmônica, né? A série harmônica, ela é uma série do tipo 1 sobre n, né? Aqui, ó, série que vai de 1 até o infinito de 1 sobre n. E quando eu faço essa soma, ela é divergente. Percebam que é um negócio muito estranho, porque quando a gente olha 1 sobre n, quando a gente aplica o limite, e aí é um resultado interessante, quando a gente aplica o limite em AN, que é 1 sobre n, isso vai para zero. E quando eu somo os elementos, ela é divergente. Então, eu não posso simplesmente olhar o AN e dizer o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Eu posso fazer algumas inferências a partir de alguns resultados, mas percebam que existem alguns conflitos ali. E isso é muito importante, isso tem que ficar claro, porque o fato de eu olhar o AN não implica que a série converge ou diverge, tá? E essa aqui tem uma característica especial, porque eu vou olhar os termos pares dessa sequência, tá? Dessa série, aliás, perdão. Então, quando eu olho o S2, vai ficar a soma dos dois primeiros termos, vai ficar 1 mais 1 sobre 2, beleza. Agora, quando eu vou olhar S4, vai ficar 1 mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 4. E aqui nós temos uma relação teórica com o conceito de fração, tá? Eu estou afirmando para vocês que esse resultado aqui é maior do que 1 mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 4, de fato, porque esse termo aqui, ele é maior do que 1 sobre 4, tá? Esse termo aqui, o resultado dele é 1 mais 2 sobre 2, tudo bem? Olha lá, uma outra coisa que eu quero que observe é o seguinte, ó, observe esse termo com esse termo aqui, tá? S8 vai ficar a soma dos 8 primeiros termos, 1 mais 1 sobre 2 até 1 oitavo. E esse resultado vai ser maior do que 1 mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 8. E esse resultado, essa soma aqui, é igual a 1 mais 3 sobre 2. E novamente, olhem esse resultado com esse termo aqui. Tá? E finalmente, vamos fazer o S16. Então, 1 mais 1 sobre 2 até 16. Esse resultado vai ser maior que 1 mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 8, mais 1 sobre 16 somado 16 vezes. Esse resultado aqui é 1 mais 4 sobre 2, né? Então, olha lá novamente esse cara com o 16. Qual que é a relação que a gente pode ter com esses termos aqui? Bem, vamos olhar, se nós olharmos na forma potencial, o 4 poderia ser escrito como sendo quem? 2 ao quadrado. O 8, 2 ao cubo.
o 16, como 2 a quarta. Então o que eu posso afirmar? Que ó, esse resultado S16 é maior do que 1 mais 4 sobre 2. S8, esse resultado aqui é maior do que 1 mais 3 sobre 2. E assim vai indo. Então veja, o que está acontecendo? Bem, eu consigo ter um controle sobre essa daqui, que é a menor, né? Porque essa aqui é maior. Se a menor, à medida que os valores estão aumentando, elas também estão aumentando, ó. 1 mais 1, 2, 1 mais 1 meio, 1 mais 2, ou seja, à medida que os valores S estão aumentando, a minha sequência, os resultados também estão aumentando. Ou seja, S2 elevado a n é maior do que 1 mais n sobre 2. Então, o que acontece? Quando S2 elevado a n tende ao infinito, S2 elevado a n vai para o infinito quando n tende ao infinito. Assim, a série é série divergente. Portanto, a série harmônica é divergente. E aqui a gente chega num resultado interessante, porque o resultado dessas séries especiais nos permite fazer duas inferências, como eu tinha dito no começo do nosso vídeo. Tá? A primeira é a seguinte: se a série é convergente, então eu posso afirmar que o limite a n é igual a zero. Mas o contrário eu não posso, como propriamente a sequência, a série harmônica. A série harmônica tem um limite igual a zero, mas ela é divergente. Agora, eu dizer que a série é convergente, eu posso inferir que o limite é zero. O limite da sequência é zero. Agora, se o limite é diferente de zero ou não existir, eu posso dizer que a série é divergente. Beleza? Então esses resultados são muito importantes para os nossos estudos agora. Por quê? Porque agora eu tenho duas consequências que são importantes para os nossos testes que a gente vai estudar. Porque agora, como a gente estudou dois tipos de séries, isso aqui vai ser muito importante. Beleza? Bem, essa foi mais uma videoaula a respeito do conceito de séries, né? E um resultado importante quando a gente faz esse estudo com as séries especiais, nós temos dois resultados que são importantes para a continuidade dos estudos, que são se a série é convergente, então o limite da sequência é zero, e se o limite de AN não existir ou for diferente de zero, a série é divergente. Então esses dois resultados vão ser importantes para nós quando a gente for trabalhar com essas outras séries que nós não conseguimos fazer a gente não consegue encontrar um AN para ela, assim, né? Então são séries um pouco mais complexas, mas que existem testes que nos permitem encontrar esse termo, tá? Bem, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha com os colegas aí, compartilhe com os colegas de outras universidades, né, porque, como eu sempre digo aqui no nosso canal, é importante o compartilhamento de conhecimento. Feito, um abraço a todos e até a próxima.